espaço, com certeza. É Temos verdade. aqui umas belas, enfim, uns belos instrumentos de saxofone, que este aqui é Temos o... aqui o saxofone alto, Exato. instrumento típico saxofone, com o seu design, em forma, com este formato que Claro. nós estamos habituados a ver. Este é o saxofone alto. Existem vários saxofones. Existe o saxofone desde os mais graves aos mais agudos. Este está no registro médio, ou seja, está no registro da voz de um homem, portanto, Ok, ok. uma voz média. Temos aqui depois do Mas nosso você, lado direito. antes de passar para esse, Sim. você há pouco compartilhou connosco no off, que eu creio que todos os nossos telespectadores vão gostar de saber também algumas características, como é que ele foi criado, não é? Exatamente. Portanto, este instrumento foi criado a partir de uma palheta, da sonoridade dos instrumentos clássicos, que utilizam, até vos posso mostrar, uma palheta neste Bambu. caso de bambu, numa boquilha, e depois o corpo do instrumento é todo feito em metal. É o que o distingue dos demais. Portanto, foi o primeiro instrumento criado que reuniu essas duas particularidades. Portanto, um som mais metálico e ao mesmo tempo mais madeirado, ao fim e ao cabo. Ok. Porque até à altura só existiam ou instrumentos de metal ou instrumentos de madeira. Neste caso, os clarinetes, os oboés, todos os instrumentos que utilizavam esses materiais, que têm uma sonoridade também muito própria e característica. Este é um instrumento diferente, portanto, que permitiu à música evoluir com outras sonoridades, outras musicalidades. Portanto, E engraçado que saxofone não é só desse formato, que temos aí ao outro também, lado, não é? também é um saxofone. temos aqui do nosso lado direito o saxofone soprano, que é um instrumento mais agudo, que também com uma sonoridade mais aguda, mais, portanto, equivalente a uma voz feminina, neste caso, Ok. e que também é feito da mesma forma. Se repararem, o corpo é igual, portanto, do instrumento, o que Pois, muda é o exato, formato. exato. A posição dos dedos, a colocação, portanto, é toda igual. Ok. E quem toca toca todos os saxofones, desde o mais agudo até ao mais grave, até ao saxofone baixo. Portanto, Espetáculo. é um instrumento muito, muito bonito. O Gonçalo, estávamos aqui a falar, na verdade, e para todos que nos estão a ouvir, é músico, saxofonista, é Sim. também cantor, Sim. compositor, já faz isso há quantos anos? Pronto, eu comecei muito, muito jovem a tocar música, portanto, como uma grande parte dos jovens da minha geração, a tocar música nas bandas filarmónicas. Foi essa a nossa escola de base primária. E depois evoluímos com o surgimento dos primeiros conservatórios. Existia só o Conservatório Nacional e depois, em vários pontos do país, começaram a surgir os conservatórios regionais. Eu tive a sorte de ser talvez dos primeiros alunos do Conservatório Regional de Setúbal, onde fui aprender, portanto, saxofone como instrumento preferido e desenvolver, portanto, as minhas capacidades musicais nesse instrumento. E pronto, é essa, no fundo, a minha história de vida. E já naquela altura era usual ir para a conservatória e estudar o saxofone? Não, naquela altura não, só porque era de facto muito caro naquela altura, só quem tinha alguma disponibilidade financeira também para isso. Já existiam também alguns apoios e alguns incentivos. Estamos a falar nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. Pronto, foi uma época de transição, onde as bandas filarmónicas começaram a ter mais músicos com mais formação também. Foi a partir dessa altura, porque na altura era tudo muito amador, portanto os músicos alguns eram também profissionais, que enverdavam por uma carreira profissional nas bandas militares, portanto neste caso, não é? E junto com jovens, assim como eu e outros mais, tínhamos só aquela formação que nos era dada nas bandas filarmónicas naquela altura, não é? Então começou a conhecer e a interessar-se pelo mundo da música já muito novo por causa da filarmónica. Exatamente. 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 E foi desde o início que a sua ficou fixado, né? Ou inclinado, podemos dizer assim, para o saxofone, foi? Sim. O saxofone nasceu de uma falta que existia naquela altura na banda. Precisavam de um músico
para tocar este saxofone que está aqui, o saxofone soprano, e foi, de facto, o instrumento pelo qual eu me apaixonei, foi por esse. Porque é um instrumento que é único numa banda, normalmente só há um saxofone soprano em cada banda, é um instrumento solista, onde requer uma grande, também, de alguma forma, como é que é dizer, temos que saber tocar melhor, desempenhar melhor o nosso, porque somos solistas neste Exato. caso, não é? Vocês destacam, não é verdade? Estamos mais em destaque, no meio da banda, exatamente. Normalmente nas filarmónicas, os solos que são feitos por exemplo, os oboés, quando não existe um oboé, é o saxofone soprano que o realiza. Portanto, a responsabilidade é muito maior, não é? O saxofone tem uma curiosidade, porque eu conheço alguns amigos que tocam assim, instrumentos, como por exemplo flauta transversal Sim. e assim, e acho que o saxofone é dos únicos instrumentos em que a pessoa não tem que dar o tom enquanto está a cantar, na verdade, basta, tem que, não sei se está a falar escala, sim, a escala superar está, só, não está tem que dar o feita, tom. não, exato, o trompete, por exemplo, temos que procurar a embocadura com a boca, embora aqui também seja necessário. É? Por vezes é necessário procurar de alguma forma ali a afinação e a forma, a entoação e também dar Portanto, quando se toca saxofone, o nosso corpo é, no fundo, é a continuação do instrumento musical. Nós é que temos que dar o sentimento quando estamos a interpretar a música, neste caso através de técnicas que vamos desenvolvendo, não é? Claro. Como, por exemplo, a colocação da boca, a forma como se sopra, a particularidade da nossa primeira emissão, que é feita na nossa cavidade bucal, faz toda a diferença, não é? Tem tudo a ver. A forma como nós tocamos o instrumento e a forma como se reproduz depois no final, através da sonoridade do instrumento, não é? Claro. Além disto, também toca harmónica, não é verdade? A harmónica foi o meu primeiro instrumento musical. Então foi a harmónica o primeiro, ok. Eu comecei a tocar harmónica muito jovem, com 6 anos, de ouvido. Portanto, eu nasci com a facilidade de ouvir e interpretar. É o que se chama o ouvido absoluto. Tem ouvido absoluto. Sim, consigo ouvir e reproduzir aquilo que estou a ouvir. Portanto, isso não é muito nessa comum, altura, nem é fácil de encontrar. Claro, eu nessa altura eu não sabia ainda o que era a música, mas já tocava, portanto comecei a tocar. Isto na família tenho alguns músicos, tinha alguns que até o meu avô infelizmente já faleceu, tocava harmónica e foi também uma das minhas inspirações para tocar música. E o meu tio também, que toca clarinete, também um músico amador, mas muito, muito bom. E foi assim que começou a música. Portanto, já veio de uma família de músicos. Sim, exatamente. Muito bom. Há mais algum instrumento que pretende vir a aprender ou vai ficar por estes? Por enquanto, se calhar um dia quando me reformar, já tenho lá um piano lá em casa. Minha mulher também toca piano, sou capaz agora um dia destes de começar lá a tocar e a fazer mais qualquer coisa também. E quando começou a atuar como saxofonista, como é que foram os primeiros passos? Pronto, como lhe disse, inicialmente foi na banda. Depois fiz uma paragem de 10 anos na música. Depois a minha vida andou por muitos lados, serviço militar obrigatório, todas essas coisas. Inclusivamente fui músico também durante o serviço militar obrigatório, mas não de saxofone. Fui clarim no exército. Eu com mais uns amigos que ficamos quase como uma família. Entre eles um grande cantor português, que é o Tosé Zambujo, que foi meu colega, quem manda aqui também um abraço para ele. E tivemos na tropa em Santa Margarida. E depois, em 2004, tinha este sonho de fazer qualquer coisa no saxofone. Surgiram as oportunidades e os meios para o fazer, portanto, sem a necessidade através das novas tecnologias, através de gravações, bases instrumentais, poder realizar música a solo. Portanto, foi basicamente a minha passagem inicial pela música. Portanto, eu depois preparei as coisas todas muito bem preparadas e comecei a realizar, comecei a trabalhar a música também de uma forma bastante original, utilizando o saxofone com um sistema de microfone sem fios.
que me permitia chegar, portanto, temos aqui um evento. E eu surgia a tocar no meio das pessoas, no meio do nada. Portanto, e isso tornou a música bastante bem recebida pelo meu público. E deu-me muita força também para eu continuar e para fazer e para inovar e para criar. Portanto, comecei a trabalhar nos hotéis de 5 estrelas e a percorrer o país de norte a sul a fazer alguns trabalhos. O surgimento também da internet e dos meios sociais também deu uma ajuda, portanto, na divulgação do trabalho e da música. E basicamente foi esse o início da minha carreira, como há 17 anos atrás, portanto, em 2004. Espetáculo. Surgiu este trabalho musical. Já tem assim Enfim, já passou por bastantes coisas. É E verdade. agora já tem, é o que nós vamos falar também agora, 2 discos gravados, não é verdade? Sim, o Estão mesmo primeiro, aqui ao lado. primeiro em 2007, que é Queres-me chegar o primeiro? disco Notas com Alma, Notas com alma. exatamente, onde eu gravei 2 temas meus originais, Ok. e o disco Sublime de 2011. Este é o primeiro e este é o Este é o segundo, segundo, exatamente. Espetacular. Notas com alma. Mas você interpreta vários estilos musicais. Exato. Jazz, blues, bossa nova, tenho também alguns temas meus, que é o caso do tema que hoje vamos ver num pequeno vídeo que preparamos com uma amostragem dos meus 17 anos de música, pela passagem da minha carreira musical. Nesses 2 discos, portanto, tem músicas desde bandas sonoras de filmes muito conhecidas, como, por exemplo, James Bond, músicas... Da James Bond Team, James estou a ver Bond. aqui. Sim. O saxofone é um instrumento que permite tocar todos os estilos musicais. E é o único instrumento que reproduz, consegue substituir a voz humana portanto, na música. Portanto, se colocar o saxofone, fica dito por muita gente e pelos conhecedores que é o instrumento mais fiel à voz humana, o saxofone. É espetacular. É interessante. Estas músicas, lá está, nós estivemos a falar há bocadinho, é só instrumental, São não instrumentais. embora seja cantor-compositor, este aqui é só, No primeiro disco tenho 2 temas cantados também. que é o, exato, Notas com Alma. Tem O Notas com Alma é tocado, é um original que vai passar no vídeo que temos aí preparados depois para apresentar. Quais são as músicas que fala aqui deste CD que são cantadas? Cantadas é o Quando, numa versão do Michael Bublé, portanto, e deixa-me ver que eu já não... Aqui tem, pode passar, sabe? Agora, Que isto já tem certos aninhos, não é verdade? Isso foi em Sim. 2007. 2007, já tem uns aninhos. Portanto, Então, Quando... O Abrázame. Abrázame foi uma versão do tema do Júlio Iglesias, que eu fiz também, que adaptei com a minha voz e que gosto muito de cantar esse tema. Nos meus eventos faço questão, nos jantares de gala, por exemplo, durante a noite, durante o jantar, cantar esse tema. É um tema que eu gosto bastante de cantar. Porquê Notas com alma? Foi, na altura, o nome que saiu, portanto, foi uma música tão profunda que eu achei que era o nome exato para essa música e pelo qual eu dei o nome, portanto, ao disco. E como é que tem sido a aceitação desde 2007? Tem sido muito boa. Embora seja difícil em Portugal, esta música, portanto, como é que eu hei de falar sem ferir suscetibilidade? Temos dificuldade com esta música porque não há apoios, não temos programação onde os autores possam chegar e apresentar as suas músicas. As pessoas que não têm editora, como é o meu caso, que sou eu que faço a minha música, não temos grandes aberturas. Portanto, torna-se mais difícil a apresentação destes trabalhos, não é? Como é óbvio.